que ninguém cura ninguém, né? Na verdade, todos nós temos um imenso potencial de autocura que nós nos desconectamos, que nós fomos ensinados, nós fomos treinados a entregar a responsabilidade da nossa saúde para alguém, né, que entende, na verdade, do iceberg, da ponta do iceberg dos nossos problemas, né? Porque os profissionais de saúde, infelizmente, eles não estão sendo treinados para entender de gente, né? A formação acadêmica ela é voltada exatamente para a ponta do iceberg, ela é voltada para entender o aspecto material das enfermidades. E o que a física moderna, gente, está trazendo, que é o objeto do meu estudo, que eu me aprofundo, a física quântica, a física relativística, é que a gente vive num mundo onde 99,99999 é energia. O átomo é assim do qual nós somos feitos, 0,0000001 é matéria. E, no entanto, nós temos uma ciência materialista. Né? E a física moderna ela vai mostrar que a matéria, enquanto essência mesmo, nem isso ela existe, porque o que existe são padrões de vibração. No interior do átomo, quando você viaja para o interior do átomo, você vai encontrar ali um imenso vazio, né, onde a maior parte é energia, como eu falei para vocês, é um imenso vazio. E o que se manifesta como matéria são possibilidades de manifestação, e que requer, inclusive, a presença de um observador para que isso interfira. Então, a física moderna, a física quântica, ela vem trazer uma revolução, uma mudança de perspectiva, um olhar ampliado para a realidade. Né? Ela vai mostrar que, na verdade, nós existimos, nós não temos uma existência isolada. Por exemplo, as partículas no mundo subatômicos, elas existem enquanto relação com as demais. Você só consegue explicar uma partícula explicando o contexto como um todo. É a visão do sistema. Né? E aí, quando a gente vai ampliando esse olhar, nós vamos ver que o nosso corpo também é um grande sistema. Né? E que nós só podemos entender o nosso corpo se a gente entender ele como um todo. Daí o fracasso da medicina meramente alopática, baseado no que é mais avançado na ciência contemporânea. Todos os cientistas que desenvolveram a teoria quântica ganharam o prêmio Nobel. Então a gente não está falando aqui de especulação, estamos falando de ciência de ponta, né? no que há de mais avançado na ciência contemporânea. Então o meu grande propósito esse encontro que eu estou fazendo hoje para vocês, para fazer também, além de estar compartilhando todos esses conhecimentos, no intuito de sensibilizá-los para essa possibilidade de ampliação do olhar, né? Esse salto quântico que eu venho propondo é exatamente a ampliação do nosso olhar. Da mesma forma que o elétron se motiva com a quantidade de energia que para ele é fornecida, nós nos motivamos também ao ler um bom livro, a ouvir uma boa música, ao entrarmos em estados mentais, seja no estado meditativo, no estado de oração, no estado contemplativo, no estado no qual a gente se veja como observador, no sentido de nos sentirmos co-criadores da realidade. Então, o que a física moderna, gente, unido com a neurociência e a epigenética, que é uma área da biologia moderna, a microbiologia que estuda exatamente o que está além da genética, está nos dizendo que nós somos frutos de uma multiplicidade de coisas, sobretudo do ambiente em que vivemos, das crenças que estruturamos, tá? Da cultura que vivemos, da religião que acreditamos, da não religião, se você não tiver nenhuma religião. Enfim, nós somos por isso que somos seres, apesar de biologicamente muito parecidos. Eu escrevi um texto recentemente, um vídeo sobre isso. Nós somos seres que nos diferenciamos enquanto as nossas atitudes, enquanto a nossa percepção. E essa percepção ela vem da nossa realidade interior, ela vem das memórias que nós estruturamos em função das nossas crenças. E as crenças nada mais são de que pensamentos sejam conscientes, sejam inconscientes, que a partir da repetição se transformaram como leis para a gente. Então você simplesmente pensa de uma determinada maneira. Então é muito comum você encontrar uma pessoa muito rígida na sua forma de olhar o mundo. Então ela se acostumou a pensar daquela maneira e ela evita até pessoas que pensam de maneira diferente. Ou seja, ela transformou em lei aquilo ali. E a ciência
É muito interessante porque a ciência, na história da ciência, ela está cheia dessas histórias. Ou seja, de verdades que eram tidas como imexíveis e de hora para outra tudo cai, se derruba, tudo muda, os conhecimentos mudam. Então aquilo que era um dogma, de repente aquilo ali é totalmente jogado no lixo, né? Então em cima dessa proposta do meu trabalho de interconexão entre a física moderna, né, a neurociência e a epigenética, também associando a conhecimentos ancestrais. Eu sou um pesquisador das tradições espirituais, seja do Oriente e do Ocidente, que tenho buscado essa integração no sentido de integrar esse conhecimento para potencializar a dimensão humana, né, para que a gente desenvolva nos resgate no nosso potencial de autocura. E eu posso dizer isso para vocês pela minha própria experiência, porque eu tenho mais de 25 anos que eu não tomo medicamento químico, né? A não ser em caso de emergência. Quando em uma emergência eu preciso tomar algum medicamento químico, é impressionante como meu corpo detecta isso e reage de maneira de conhecimento, mostrando que nós temos hoje uma nova possibilidade de lidar com saúde, né? E também, minha gente, o meu grande sonho é dar uma contribuição para a mudança dos números das doenças crônicas, né, no Brasil e no mundo. Então nós temos diabetes, depressão, câncer, osteoporose, enfim, fibromialgia, esclerose múltipla. Essas doenças são consideradas incuráveis pela medicina meramente alopática. Por quê? Porque o ser humano é visto, né, pelo sintoma. Nós não somos um sintoma. Então você dá medicamento para o sintoma, claro que a causa está por trás e a pessoa vai morrer doente, né, sofrendo, tomando medicamentos que geram inúmeros efeitos colaterais. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, que eu tive agora recentemente, 300 mil pessoas morrem por ano, né, devido aos efeitos colaterais do medicamento. Nessa pesquisa, ele só perde em quantidade de pessoas mortas para as doenças cardiovasculares, que está em primeiro lugar, pelos maus hábitos ainda da sociedade americana, e segundo pelo câncer, que tem a ver também com os maus hábitos e também com programas mentais que a gente vai avaliar. Então, uma parte do curso eu quero dedicar às doenças crônicas, eu quero trazer para vocês conhecimentos que são transformadores, né? Eu convivi nesses anos com mais de 50 cientistas do mundo inteiro. Agora mesmo, o Gabriel Causens, né, um cientista americano, trouxe 120 casos de curas do diabetes, com alimentação viva, com alimentação natural, sem tomar um medicamento sequer. Então, em função desse contato, da minha experiência como terapeuta e contato com cientistas iluminados que estão transformando a humanidade, eu tive esse privilégio de estar lado a lado com eles, entrevistando, conversando. Cada simpósio desse nós publicamos um livro, que é o Pontos de Mutação na Saúde, que vocês podem encontrar também no nosso site. Essa é a proposta. A proposta do curso nós vamos esmiuçar para vocês a física quântica, todos os princípios. Nós vamos trazer o conhecimento mais moderno do que há na neurociência. Nós vamos trazer o conhecimento da epigenética. O Bruce Lipton, eu venho estudando a obra dessas pessoas e exatamente meu trabalho tem sido integrar o conhecimento. E vamos também visitar conhecimentos ancestrais e ver que a ciência moderna está validando conhecimentos de sábios como Jesus, como mestres espirituais, Buda, e seres iluminados que transformaram a humanidade e que transformam até hoje. E num certo nível, esse conhecimento que a ciência está trazendo hoje já foi acessado por essas pessoas. Então, como é que aconteceu isso? Então, eu vou também mostrar para vocês qual é a percepção que eu tenho, né, dessa integração dessa realidade e como nós podemos usar isso para dar o salto quântico. Né? Como eu falei para vocês, o salto quântico é essa perspectiva onde o elétron ali no interior do átomo ele vai recebendo energia, ele vai recebendo energia. A energia para o elétron é a motivação. A energia para o ser humano é a motivação. Então é o conhecimento, às vezes é um sofrimento, a gente se motiva às vezes por uma doença crônica, por a perda de um ser querido, pelo relacionamento que se acaba, por uma doença grave, e a partir daí pessoas acordam. Então eu vou contar a experiência de pessoas que transformaram as suas vidas. Eu tenho pesquisado esses casos clínicos de pessoa que tem câncer terminal. O que a pessoa que tem câncer terminal de repente se cura?
que é que a pessoa que tem uma depressão profunda, crônica, e de repente se cura. Eu tenho atendido pessoas que às vezes numa sessão a pessoa se transforma. Então, assim, nós temos uma experiência prática em relação a isso e o conhecimento teórico em função de ter organizado 3 eventos internacionais. São hoje considerados os maiores eventos, né, nessa área no mundo, gente. Eu tive no segundo evento, né, o segundo maior evento do mundo agora na área de medicina quântica, que é esse evento que acontece no Havaí, todo ano. O nosso evento acontece a cada 2 anos. Eu posso dizer para vocês que o nosso evento tem pelo menos 5 vezes mais pessoas participam, além de que nós temos uma feira muito grande, onde novas tecnologias, novos trabalhos científicos são apresentados. Então a gente está aqui no Brasil. Eu que vim lá do interior de Pernambuco, de Serra Talhada, sertanejo, vim aqui para a cidade grande, né, e desbravei o mundo. Fui para São Paulo, né, dei aula nas grandes universidades, fui convidado pelas 2 maiores universidades do Brasil, ou seja, há um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. E tem aula em Curitiba, Universidade de Curitiba, de Porto Alegre, dou aula aqui na Universidade Federal. Então, nós não estamos falando de especulação, estou falando de conhecimento científico. Então, quem tiver alguma objeção, achar, dizer, olha, será que isso é mais uma crendice? Será que isso? Não, nós vamos trazer conhecimento embasado, vamos trazer conhecimento científico de ponta. E você poderá, naturalmente, eu vou também estar municiando vocês com o que há de melhor de bibliografia nessa área, porque eu sou um leitor ávido, né? Eu conheço o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu tenho parceria hoje com a editora Pensamento Cultrix e a editora Aleph, que eu edito meus livros em São Paulo, e estou exatamente indicando livros novos, né, das minhas viagens pelo exterior. Eu já dei palestra na Rússia para cientistas, lá em Moscou, em outras cidades da União Soviética. Eu participei, dei palestra, fui convidado para um grande evento de medicina quântica também na Europa, dei cursos na Itália, na Sérvia, participei de um grande evento na Sérvia. Ou seja, eu tenho convivido, né, com a nata, né, desse meio científico, com pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. E o próximo simpósio, daqui a pouco nós estamos divulgando, eu estou trazendo celebridades mundiais. Então essas pessoas eu tenho um contato próximo, eu conheço a obra, eles escrevem, eu participo da tradução das obras dele, eu estou atualizado com o que há de mais avançado a nível de ciência, a nível de saúde, saúde no sentido amplo da palavra, não saúde do corpo apenas, né? A saúde do corpo, da mente, do espírito, da alma, das emoções. Então é isso que a gente chama de saúde quântica, né? Essa saúde que empodera o indivíduo no sentido de que ele possa se autotransformar e que possa naturalmente compartilhar suas experiências pelo mundo, mas simplesmente a partir da sua própria experiência, né? Como eu falei inicialmente, né? Nós somos criadores, né? Mas tem uma frase que eu vi recentemente que eu achei fantástica, que diz o seguinte: o universo responde não ao que você quer, mas o que você está sendo. Né? A pergunta é, você está sendo o que você quer? Porque às vezes as pessoas me dizem, mas eu tenho tantos pensamentos positivos, mas o pensamento positivo só não resolve. Porque os programas que estão girando lá no subconsciente que está comandando o processo. Então é exatamente o que nós vamos aprender, como alinhar, né? Como alinhar pensamento, sentimento e emoção. Como nós nos transformarmos um observador consciente da nossa própria mente. Né? Porque não adianta a gente pedir algo que a gente não está sendo aquilo. O universo ele responde ao que a gente é. Então a gente tem que se aperfeiçoar enquanto ser humano, para estar em ressonância com o que a gente pede. Então você pede algo que você não vive, né? Você fala de algo, você dá aula de algo que você não pratica. De um estado de saúde, seja físico ou mental, mas nós também ficamos saudáveis. Ou seja, é aquela máxima de Jesus, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então a proposta é essa aí, que a gente desmistifique os conhecimentos, trazendo isso para o campo científico, né? Dando corpo. Se você é uma pessoa da área de saúde, você vai sair com uma base extraordinária, mas se você é de você vai ter um upgrade na sua forma de olhar para a saúde, né? Porque nós vamos estar trazendo o que há de mais avançado nesse olhar da complexidade que é o corpo e a mente humana. Mas se você é de qualquer área de conhecimento, esse conhecimento,
isso que nós vamos estar trazendo aqui, ele é útil, gente, para qualquer área de conhecimento. Um dia desse eu fui convidado aqui em Recife para dar uma aula para gestores, os líderes da Schincariol. Eu nunca imaginei que fosse chamado por uma empresa de cerveja para dar aula para os seus gestores, porque eles estavam com problemas de relacionamento. A plataforma daquele Recife era muito especial e eles tiraram as pessoas, mandaram para São Paulo e começou a ter uma queda de resultado, começou a ter um problema sério de relacionamento. E uma pessoa que conhecia meu trabalho me chamou e eu tive essa experiência e levei esses fundamentos e foi muito útil. Eu tive retornos depois das pessoas que me convidaram, muito especiais. Então nós podemos usar, se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um professor, esse conhecimento não é limitado a áreas, porque na verdade o ser humano ele é amplo. A gente quer resgatar essa ideia de multidimensionalidade da existência, né? De entender que vivemos num mundo que existem níveis de realidade diferente, níveis de percepção de realidade diferente. Então tudo isso a gente vai aprofundar, vamos empregar esse conhecimento de maneira o mais didática possível, de maneira o mais acessível possível. Você não precisa ter um conhecimento espetacular para entender o que eu vou falar aqui, né? Eu fui convidado uma vez para dar um seminário na Itália e foi um dos depoimentos mais interessantes que eu já tive na minha vida como professor, foi de um senhor, né? Ele era de uma religião chamada Testemunha de Jeová, né? E o filho dele queria muito que ele assistisse a minha aula de física quântica, né? Foi ele que me convidou para ir fazer esse trabalho. Eu dei 2 seminários na Itália, né? Eu participei de um congresso, depois dei um curso de 2 dias, um curso meu. E o pai dele era muito conservador. E ele, como ele conhecia meu trabalho, ele é italiano, ele exatamente queria que eu desse, que o pai dele fosse. O pai dele resistiu muito, mas foi assistir minha aula. E o pai dele, quando terminou a minha aula, o meu curso, ele chegou para mim, nós almoçamos juntos, né? E ele chegou para mim e disse: olha, Wallace, você foi a primeira pessoa que, do ponto de vista científico, me ajudou a compreender a Bíblia melhor do que eu compreendi. Então, as palavras, o que você trouxe me ajudou a compreender a proposta de Jesus. Eu digo: olha, que maravilha, porque meu trabalho tem esse conteúdo também, né, de integrar a ciência e a espiritualidade. E ele depois realmente ficou encantado com o trabalho, o filho dele ficou muito feliz e ele me presenteou com um jantar no último dia, né? E ele produz azeite de oliva e fez questão de me dar um azeite de oliva genuíno da sua propriedade. Então tudo isso, estou contando apenas essas experiências para dizer que o nosso trabalho ele é amplo, ele é aberto, né? Independente de crenças religiosas. Nós vamos falar de ciência, mas nós vamos falar com abertura para que possa contemplar todas as pessoas que estejam interessadas. Avançada a proposta, o Jeff vai finalizar e eu aguardo aqueles que possam estar conosco nessa jornada. Muito obrigado. Da videoconferência assistindo, um número muito bacana de pessoas de diversas partes do Brasil, também pessoas que de outros lugares do mundo informaram que estão assistindo. E aí, tem algumas perguntas aqui no linkzinho que a gente divulgou nas mídias sociais e eu vou fazer algumas perguntas para que o professor Wallace Lima responda essas perguntas que foram feitas através do Facebook, no linkzinho que a gente divulgou. Então, partindo logo para as perguntas, para as primeiras perguntas que foram feitas, a gente tem aqui uma pergunta muito interessante, Wallace, que foi feita pela Maria Burgo de Oliveira, e ela pergunta o seguinte: se a integridade do corpo influencia na aplicação da cura quântica. O que ela quer saber é se, por exemplo, a ausência de um órgão do corpo na pessoa vai influenciar na aplicação das terapias quânticas. Olha, claro que nós somos um sistema, né? Nós somos um sistema integrado, né? Então, o que acontece é que a retirada de qualquer órgão do corpo, ele vai... É como se ele tirasse, num certo nível, a harmonia do sistema, né? Eu posso dizer isso de cadeirinha porque eu tirei minhas amígdalas com 10 anos de idade.
achando que, como um garoto, minha paixão era chupar picolé, como toda criança, no sertão, sorvete, naquele calor, e aí eu tive uma série de outros problemas que vem desenvolver, né? Então, a retirada de órgão é a última coisa que deve se fazer. Naturalmente que existe hoje processos, tem o Dr. Romeu Carilo, que é um médico homeopata, com um trabalho fantástico em São Paulo, que ele tem um trabalho que ele mostra que energeticamente é possível você reconstituir energeticamente a deficiência de um órgão. Então, requer esse conhecimento, né? Então, as terapias quânticas, né, se você tiver um cientista, um pesquisador que se aprofunde nessa temática, ele pode ajudar nesse processo dessa reestruturação energética de um órgão que você tem. Né? E, naturalmente, que a partir dessa deficiência, é natural que a gente busque as melhores estratégias, né, para que você devolva ao corpo, né, a ausência, ou seja, compensações que você possa dar ao corpo, né, e aí vem a livre alimentação, aí vem os padrões mentais, que tudo está interligado, tá? Então isso é uma área muito interessante, e aí eu recomendo o Romeu Carilo, é uma pessoa que esteve no simpósio conosco, é um pesquisador nessa área. Eu acho que quem estiver interessado nesse tipo de um tratamento similar pode, inclusive, procurá-lo. As pessoas que vão fazer parte do curso, nós vamos exatamente canalizar todos os nossos conhecimentos, os pesquisadores que nós conhecemos, que podem ajudar pessoas com problemas específicos. O nosso interesse é que a gente possa contribuir de alguma forma nesse sentido. Muito bacana, Wallace, essa primeira etapa. Lembrando que, como a gente também não tem um tempo muito grande, muitas questões precisam de um aprofundamento teórico, prático, reflexões em cima disso. Então, uma oportunidade também de algumas questões serem sanadas detalhadamente é uma questão bem bacana que foi trazida aqui pela Andréa Roges, que ela pergunta o seguinte: quais são os fatores ligados à saúde quântica que envolvem a obesidade? Então ela quer saber o que a saúde quântica e os conhecimentos da física quântica, da epigenética, da neurociência podem contribuir em relação à obesidade especificamente. Olha, a obesidade hoje é uma epidemia, né? Nós temos dados no Brasil muito preocupantes. 33,5% das nossas crianças são obesas, e de cada 5 crianças obesas vão se transformar em 4 adultos obesos. Então, e a obesidade, ela está por trás exatamente de inúmeras doenças crônicas, né, como diabetes, o câncer. Tem um filme que eu recomendo para vocês. Outra coisa que nós vamos fazer muito nesse curso é recomendar bibliografia e filmes transformadores, né? Mas já como premiando todos vocês que estão participando desse encontro nosso aqui, tem um livro que chama-se, como é que é mesmo? Bom, esqueci agora, mas eu mando para as pessoas da lista o nome, alguma coisa sobre peso. É um filme recente de uma cineasta paulista, né? E que trata exatamente dessa questão das crianças, né? Então, naturalmente que a obesidade tem um caráter alimentar, mas, sobretudo, tem um caráter mental, né? Tem um caráter mental. Claro que nós temos hoje 70% das propagandas de televisão são direcionadas às crianças com alimentos e produtos que fazem mal para as crianças. Isso não tem nenhuma regulamentação nas leis brasileiras. Então, as crianças vão se viciando nesses padrões de tomar refrigerante, de comer biscoitos que fazem mal. E depois, o que acontece? É vício, gente. Eu vou mostrar isso para vocês, que são vícios. A neurociência, a epigenética mostra que são vícios. Da mesma forma que você se vicia em cocaína, em qualquer droga química, em medicamento antidepressivo, você se vicia em alimentos também. Então, tem questões emocionais, por exemplo, a questão de segurança, de medo, de insegurança. Então, tem uma série de fatores aí. A nossa ideia durante o curso é trazer esses conhecimentos, e não só trazer esses conhecimentos, essa base científica, mas, como eu falei, eu vou estar entrevistando, né, médicos que trabalham nessa área das doenças crônicas, né? A obesidade, ela está por trás, é um sintoma que está por trás de inúmeras doenças crônicas. Eu vou estar entrevistando especialistas nesse curso que vão estar dizendo para vocês o caminho, né, dentro do que é mais avançado na ciência para
trabalhar sobre tudo isso. Mas eu posso dizer de antemão para vocês que hoje o que nós temos de conhecimento é que diz, olha, 90% está na mente, 10% se deve à questão dos alimentos. Então, se você tem maus hábitos alimentares e hábitos que são contra você, né, a gente vai ter que trabalhar a fonte disso. E a fonte disso está por trás de algo aí, né, que está girando no seu disco rígido, aí, nos softwares mentais, que é essa investigação que a saúde quântica propõe, ou seja, buscar as causas, empoderar o indivíduo para que ele se transforme. Um novo ser possa surgir, e esse novo ser ele pode ser moldado a qualquer hora, gente. Porque a neuroplasticidade cerebral mostra que não há idade para a gente transformar o nosso cérebro, para construir novos circuitos, novas redes neurais. Nós precisamos só dos estímulos, precisamos da energia necessária. Essa energia necessária é exatamente o que proporciona esse salto quântico. Por isso a minha proposta, o nome desse curso, eu pesquisei vários nomes, pedi várias sugestões, mas esse nome foi o que veio mais oportuno, porque ele permite, ele possibilita, né, essa reestruturação do ser, que o novo ser seja criado a partir das ferramentas que nós já temos, da tecnologia avançada que nós já temos dentro da gente. E a obesidade pode sim ser transformada nesses padrões mentais. Isso é perfeitamente possível, sem dúvida alguma. Então, muito bacana, Wallace. Então, só ajudando para lembrar aqui que é um filme que eu conheço também. E aí, a Ana Lúcia também comentou no Facebook, dando a dica para somar. O filme que você comentou, que o Wallace comentou, é o documentário Muito Além do Peso. Muito além do peso, muito além do peso. Olha, eu recomendo esse filme para vocês. Eu recomendo esse filme para vocês porque ele realmente é impressionante o que está acontecendo com as crianças brasileiras. Você vai ver índios tomando Coca-Cola, né, e comendo biscoitos cheios de açúcar, né? Então, enfim, é muito interessante. Tem todo um olhar para a questão da mídia também. Vale a pena para todo pai e mãe de família ver esse filme, né? E aí, quem está dentro dessa questão da obesidade, eu acho que ver esse filme vai ser um reforço a mais. Isso mesmo. Muito bacana, Wallace. A gente tem mais algumas perguntas aqui, algumas perguntas que eu mesmo posso responder aqui para vocês. Então, temos perguntas na listinha lá que a gente fez para quem quisesse perguntar, postar suas dúvidas e perguntas para que a gente respondesse aqui ao vivo. Então, tem uma pergunta muito bacana que é do Severo Candela, que ele pergunta se você, Wallace, faz palestras em qualquer lugar do Brasil. Então, eu mesmo posso responder essa pergunta. O professor Wallace faz sim palestras em qualquer parte do Brasil, quando convidado, e uma oportunidade para qualquer parte do Brasil e do mundo, e é por isso mesmo, por uma grande demanda de várias pessoas, inclusive que moram fora do Brasil, ter acesso aos conhecimentos, é que a gente está oferecendo esses cursos e que vocês podem se inscrever também. A Kátia Ramona Fiedler, que trabalha lá com o Joel Aleixo, pergunta também se os cursos e as práticas serão divulgados aos e-mails cadastrados. Então, posso responder essa também, que os e-mails da lista premium são, as pessoas que estão lá são pessoas que têm um contato mais próximo, então tem acesso privilegiado a tudo que o Wallace Lima faz, tudo que produz, aos conhecimentos e informações antecipadas de cursos, palestras, atividades, eventos e tudo mais. E aí esse curso é uma oportunidade de se aprofundar bastante nesses conhecimentos. E aí a Kaline Brandão tem a pergunta que é a seguinte, Wallace. Ela queria saber como abandonar os julgamentos inúteis que a mente dispara o tempo todo. Olha, como eu falei, no curso nós vamos dar algumas meditações específicas para isso tudo, né? A gente vai aprofundar essa temática, né? Mas assim, Aline, o que eu diria para você é que você não é os seus pensamentos. Então a primeira coisa é você perceber que você é o observador que é capaz de olhar para os seus pensamentos. Então, quando a gente se coloca na opção de observador, ou seja, nós estamos presentes. Porque o que é comum na nossa cultura é que a gente está perdendo energia atrelado a padrões mentais do passado, o que a gente viveu, por isso que a gente normalmente está girando em ciclo, a gente está repetindo, está criando um futuro que é similar ao nosso passado, porque nós somos criadores de realidades. Quando nós não compreendemos isso, nós criamos os mesmos impulsos, os mesmos estímulos, nós ativamos as mesmas redes neurais
nós ativamos as mesmas moléculas da emoção, os neuropeptídeos, né, que se conectam nos receptores celulares, que mandam essas informações para as proteínas, né, reguladoras, que é que vão as proteínas reguladoras, gente, é que vão dar o comando para os genes, que vão codificar a síntese de proteínas, né? Nós somos uma fábrica de proteínas. Mas essa proteína que está sendo fabricada, né, ela, na estrutura, a codificação que está sendo estruturada lá nos genes do seu DNA, ela iniciou-se com a qualidade de um pensamento seu. Isso é que é fantástico, né? Ou seja, se nós mudamos a qualidade do que pensamos, nós mudamos a qualidade da proteína. Por isso que tem trabalhos hoje que mostram como o nosso corpo, né, tem pessoas que fazem leitura do nosso corpo. Nós guardamos a memória do nosso corpo, em função do que nós vivemos no passado, porque nós estamos criando o nosso próprio corpo. Né? Então, a primeira coisa é observar a mente. Observar a mente, se transformar num observador. Naturalmente que isso requer prática. A nossa intenção durante o curso é aprofundar esses conhecimentos. É trazer para você as ferramentas, mostrar o caminho, o circuito, desde quando um pensamento é gerado, o que é que acontece no seu cérebro, o que acontece nos neurônios, que são as células cerebrais, o que é que acontece no seu sangue, o que é que acontece em cada célula do seu corpo, e como isso vai codificar o seu DNA. Então nós podemos mudar o DNA. Essa é a grande sacada da epigenética aliada à neurociência e à física quântica. É esse conhecimento que a gente vai mostrar, aprofundar para vocês. E que cada ser humano se apropriando, se empoderando dos seus pensamentos. Naturalmente, como eu falei para vocês, como nós não temos uma prática costumeira de meditação, de atividades contemplativas, isso normalmente é difícil para a maioria das pessoas. Por isso que esse curso eu vou dar práticas, né, eu vou dar técnicas de cura quântica, onde você vai poder acessar o seu subconsciente, desprogramar, de forma que essas memórias que não interessam mais, né, elas não fiquem ali estimulando os mesmos padrões de comportamento. E eu vou ensinar para vocês como instalar um novo software. Né? Porque não adianta só você tirar... porque senão você tira também o sintoma. Né? Você tira o sintoma, mas aí se a estrutura mental permanece, o sintoma volta. Né? Você tem muitas pessoas também trabalhando nessa área energética que não entendem isso. Não é só tirar a dor do indivíduo com uma técnica não invasiva. É investigar a origem da dor. Né? E se a origem da dor está num circuito nervoso que funciona, que submete a pessoa à autossabotagem, a crenças limitantes, nós temos que investigar, temos que limpar essa memória aí. E temos que instalar uma nova memória, ou seja, nós vamos aprender como se nós estivéssemos num processo de primeiro entender o que criou, os hábitos que nós criamos que nos levou até aqui. Né? E qual é o ser humano que nós queremos nos transformar. E o que eu vou mostrar para vocês é que nós podemos formatar esse novo ser humano a partir de uma nova mente. A gente não pode formatar esse ser humano novo com a mesma mente. Né? Então, por isso que esse curso é um curso voltado para transformação radical. É para quem está disposto a mergulhar no processo de transformação. Eu vou exatamente falar dessas ferramentas, vou mostrar como eu fiz no meu processo, como eu faço no meu processo, e vou ensinar para vocês algumas técnicas de cura quântica poderosas, onde a gente visita esse subconsciente, onde estão essas memórias que nos limitam, entendeu? De forma que a gente possa não só limpar a memória, o software, como instalar o novo software. Então, o novo ser humano precisa nascer. E isso é possível. Né? Todo dia, né, de certa forma, nós morremos, nós trocamos em um ano quase todas as células do nosso corpo. Nós precisamos aprender a reestruturar a nossa mente, né, para que esse corpo ele dê comandos, né, ele dê comandos para o cérebro dentro daquilo que realmente nos nutra e nos transforme, e que nos possibilite ser pessoas realizadas. Esse é o propósito do curso, como esse salto quântico, essa transformação, é você estar disposto a investir e se autotransformar e ser uma pessoa melhor e transformar o mundo, porque à medida que eu mudo o meu mundo interior, gente, o mundo vai mudar. Não tenha dúvida sobre isso. Muito bacana, então. Wallace, a gente tem mais uma pergunta aqui, bastante interessante, que é da Maria Lourdes Ferreira, e ela pergunta como é possível falar sobre esse assunto dentro das escolas brasileiras.
Olha, tem uma pessoa que participou no simpósio, eu estou esquecido o nome, ela me mandou um livro maravilhoso. Ela está fazendo um trabalho com meditação no Rio de Janeiro. Então, eu posso dizer para vocês que isso é possível. Agora, naturalmente, que é necessário ter gestores sensíveis a essas ideias. Porque quando eu levei na escola que eu gerenciava aqui em Recife, era uma sociedade, quando eu levei essa proposta, houve muita reação. Mas a resposta dos alunos e dos pais foram assim fantástica. Eu inicialmente dava 2 horas de aula por semana e eles ficavam reivindicando aumentar o número de aulas, porque aquilo começou a impactar a qualidade de vida dos meninos, o nível de qualidade do que eles estavam pensando, de questionamento. Eu levava filmes, eu levava palestrantes sobre temas interessantes. As feiras de conhecimentos eram todas assim muito interessantes, investigativas, voltadas exatamente para a qualidade da educação. Então, o que acontece? Nossa educação hoje, Maria de Lourdes, né? Ela é muito quantitativa, ela é informação. E é informação que não transforma. Então, é possível que você tenha alguma dificuldade em relação a isso. É possível que você vai precisar de ter aliados para essa ideia, né? Mas o que eu posso dizer para você é que essa revolução está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos já tem crianças tendo aula de física quântica. Grandes empresários estão investindo no conhecimento diferenciado, onde as pessoas vão escolhendo o que querem aprender, na verdade, vão em cima das suas aptidões. Então a gente está ensinando coisas para pessoas com aptidões completamente diferentes, entendeu? Então isso é uma mudança. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma ruptura, é uma mudança de paradigma, mas o que eu posso dizer para vocês é que isso está acontecendo no mundo todo, numa velocidade espantosa. Mais de 50% dos americanos hoje estão buscando as práticas integrativas de saúde, né? Ou seja, isso está acontecendo na Europa. Na Europa, na Alemanha, 50% dos medicamentos já são autorizados, os médicos já são autorizados por lei a passar 50% de medicamentos placebo. Você sabe o que é o placebo? É um medicamento que não tem nenhum princípio ativo. Isso é o reconhecimento do poder de cura da própria mente. Na Austrália, de acordo com meu amigo o cientista John Velden, que participou dos últimos 2 simpósios, no último encontro que eu tive com ele em São Paulo, ele me disse, quando eu falei isso para ele da Alemanha, ele disse que na Austrália, ele é australiano, já 30% dos medicamentos são placebo. Então, isso significa que está havendo uma mudança nos conceitos. Ou seja, um grande pesquisador de Harvard, o Herbert Benson, ele está trazendo uma questão extremamente polêmica. Ele está dizendo que a história da medicina é a própria história do efeito placebo. Porque os medicamentos que foram considerados desprezados pela indústria farmacêutica, que não serviam para nada pela própria indústria farmacêutica, que não tinha nenhum princípio ativo, eles chegavam a curar até em 90% dos casos. E o Herbert Benson foi pesquisar e disse, mas como é que algo que cura 90% das pessoas não tem nenhum princípio ativo? Então ele foi descobrir que, na verdade, era a relação do paciente com o médico que curava. Era a profunda confiança do paciente no médico e era a confiança no médico naquele medicamento. Então, quem é que está curando, afinal de contas? Tem um pesquisador da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que ele fez cirurgia com 3 grupos de pessoas, de joelho, que é uma das cirurgias mais comuns nos Estados Unidos. 2 grupos, ele fez realmente 2 tipos de cirurgia. No terceiro grupo, ele não fez cirurgia nenhuma. Ele fez apenas, como se estivesse fazendo uma cirurgia, passou 40 minutos ali mexendo, mas ele não fez cirurgia nenhuma. E 2 anos depois, os 3 grupos estavam curados. Então, quem é que curou essa pessoa que não fez nada, nenhuma cirurgia, gente? Então, é isso que nós vamos mostrar no curso, que nós temos hoje um conhecimento fantástico, que aponta para a compreensão da tecnologia poderosa que tem o nosso corpo. A própria ciência está com... É quando os alemães, que são muito rigorosos, estão permitindo que seus médicos mediquem 50% de placebo, e saiu na revista Época, foi a entrevista, a matéria da revista Época, que há 2 anos atrás. É porque há uma fundamentação para tudo isso. É a nova medicina, a medicina quântica, é a medicina mente-corpo, que integra tudo, que vê o ser humano como sistema, vê o ser humano como criador da sua própria realidade, que nós temos a capacidade de construir estruturas desarmônicas no nosso corpo que levam às enfermidades. Mas nós temos o potencial de transformar essas enfermidades, nós temos o potencial de nos curar, de nos autocurar. Então é isso, o objetivo desse curso é empoderar, é o empoderamento. O salto quântico é uma transformação interior, que nos dá esse poder
né, de assumirmos o leme do nosso próprio barco, assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida, pela nossa própria existência. É esse o foco, né? E aí, espero que você possa participar para aprofundar mais conosco tudo isso. Então, muito bacana, pelo tempo, pelo horário também, a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece imensamente as perguntas que foram feitas pelo Facebook, a participação, as dezenas de pessoas que participaram, que nos assistiram, as pessoas que conversaram pelo Facebook, que comentaram, que interagiram também aí. Algumas pessoas já estão inscritas, tem o exemplo, por exemplo, aí, que o Wallace interagiu com ela agora por mensagem, da Mônica Pantaroto, que já adquiriu o curso, inclusive 2 vezes, um para ela e um outro para outra pessoa. Então, várias pessoas já se inscreveram, então as primeiras vagas que tem os bônus especiais dessas, só. E aí a gente continua interagindo nas mídias sociais e estaremos juntos também no curso quando ele iniciar dentro de alguns dias. Um grande abraço para vocês, boa noite. Passo a palavra para o professor Wallace Lima se despedir de vocês. Gente, foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu queria dar as boas-vindas à Mônica Pantaroto. A Mônica Pantaroto participou de um curso que nós fizemos em São Paulo. É uma pessoa maravilhosa, ela tem um espaço terapêutico com trabalhos fantásticos lá em São Paulo. Eu dei uma palestra, inclusive, o ano passado no seu espaço, e ela esteve conosco também na viagem que nós fizemos ao Peru o ano passado. Então, uma alegria, Mônica, que você esteja conosco e com certeza vai ser mais um encontro de muito aprendizado. Então, gente, tá aí o convite está feito. Elas vão ser mestres de si mesmas, eles vão ser mestres umas das outras, porque na vida é assim, né? A gente aprende, a gente ensina. Na verdade, a gente está aqui num processo de compartilhamento. Quanto mais a gente compartilha, mais portas se abrem, mais caminhos, né, se abrem também. Então, sejam bem-vindos todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Sei que pessoas que estavam aí num dia de noite, de várias cidades do Brasil, talvez de outros países também, eu ainda não tenho as estatísticas, mas foi uma grande alegria e espero poder encontrá-los durante o curso e oportunamente em outros momentos por aí. Em breve também, aguarde que nós vamos estar divulgando já os primeiros grandes nomes que vão estar participando do 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que acontecerá em outubro no AMB, né, do próximo ano, 2015. Tá? Então, uma boa noite para vocês, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos juntos nessa jornada de crescimento e vamos lá. Vamos caminhar, vamos para o nosso salto quântico. Então. Um grande abraço. Até mais. Gratidão.